As mudanças climáticas colocaram a humanidade em alerta, e esse problema se transformou num terreno fértil para novos modelos de negócios sustentáveis. Na matéria a seguir, a especialista Jaqueline Weigel explica como a inteligência artificial e outros tipos de tecnologia podem se tornar uma ferramenta de desenvolvimento para os países que almejam alcançar metas sustentáveis. Eu acho que a gente tem vários alertas que a gente talvez até agora não tenha levado tanto a sério. Eu acho que antes de pensar em como a gente vai prosperar em termos de negócio, a gente precisa sim ter conversas globais e ter realmente debates em torno de criar sustentabilidade e atender todo esse desafio onde países estão se juntando para olhar para o planeta e para os seus desafios. Existem muitos alertas de verdade. Eu acho que a gente está com avisos muito claros de que o planeta não vai suportar a forma de viver, e eu acho que é aqui que entra a tecnologia. Eu acho que a inteligência artificial e toda a tecnologia tem muito tempo ainda de maturidade. A gente está aprendendo a abraçar tudo isso, mas eu acho que a tecnologia é a ferramenta que facilita para que o ser humano consiga levar a sério esse tempo limitado que a gente tem, antes que a gente tenha realmente um colapso mais sério, a gente tenha um prejuízo social e humano que pode afetar todos nós no negócio e na vida pessoal. Estava falando até então dos algoritmos, falando da importância deles para organizar a informação e possibilitar que o ser humano também utilize essas ferramentas tecnológicas para se formar, né, como cidadão, como empregado, como empreendedor dos seus negócios. E aí a gente tem como desafio as metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que foi assinado também pelo Brasil, pelo mundo, e tem esse monitoramento das metas que, na verdade, tem que ser feito por tecnologia. Quer dizer, a gente não pode prescindir dela para poder ver até que ponto o mundo está conseguindo se organizar para alcançar esses objetivos comuns. De que forma e que oportunidades assim, a gente pode trazer para o contexto do Brasil e do estado do Rio de Janeiro para poder pensar essa sustentabilidade e poder oferecer soluções para quem está buscando, então, esse monitoramento? Nós, da MJV, somos pioneiros e grandes fãs do design, né? A gente acredita que problemas complexos, né, não vão ser resolvidos por uma abordagem tradicional, analítica de resolução de problemas. É necessária uma outra forma de se ver o problema. Tecnologia é fundamental, sim, para monitorar, para se medir, né, o avanço dos progressos, mas as soluções, elas vão vir de um pensar diferente. E como é que se pensa diferente? Como é que o designer ele pensa? Ele pensa, primeiramente, pensando nas pessoas, né? Quem são as pessoas que estão envolvidas ali, que é o que a gente chama de design thinking na MJV, né? Que é pensando nas pessoas, como é que elas interagem com aquele problema. E muitas vezes a gente reenquadra o problema, porque a solução ela vem, muitas vezes, de olhar áreas adjacentes, né, do que está ocorrendo, e aí sim, endereçar colaborativamente, né? Então, o design a gente pensa trazendo pessoas com perspectivas diferentes, colaborando para buscar uma solução, prototipa essa solução antes de sair investindo rios de dinheiro para ver se essa solução vai funcionar ou não, trabalha visualmente, né? Então, eu acho que uma abordagem, né, centrada no ser humano, que é, né, a população, e o Estado do Rio de Janeiro investindo mais no design, a gente tem condições, tem grandes chances de chegar às soluções. E isso não é só, não estou falando por acaso, só você olhar o UK, né, a Inglaterra. Tem o Design Council, investe fortemente em design e transformou, né, a cidade, né, quer dizer, transformou o Reino Unido num grande provedor de serviços, que é um possível caminho para o nosso Estado, né? Além da questão, a gente está falando do petróleo, que sim, mas o Rio de Janeiro tem um potencial enorme de ser um local, um ambiente, né, de serviços, de exportação de serviços. Ainda são questões assim, práticas que criam barreiras reais a isso. Uma é questão cultural, quer dizer, a gente tem muitos dados disponíveis, mas um pouco movimento de utilização desses dados para tomar decisões. Como é que a gente quebra essa barreira? Tinha que investir em design, tinha que investir em um pensamento diferente. Por exemplo, em tecnologia, um exemplo. Claro que é importante você ter, né, know-how nessa área de informações de grande volume de dados, né, de Big Data, inteligência artificial, mas se você não tiver um olhar diferenciado
né, entender o motivo por trás das coisas, né? Tem um exemplo clássico que fala, que tem a ver lá nos Estados Unidos, quando o fazendeiro chega para poder, todo dia de manhã, pro peruzinho lá receber o milho, aí quando ele chega, né, todo dia, do ponto de vista de dados, aquele peru está feliz, porque está chegando lá alguém com o milho para poder alimentá-lo. Só que chega próximo, né, em novembro, ao invés do milho, o fazendeiro chega com uma peixeira desse tamanho para cortar o pescoço do peru, né? Então, não basta só olhar dados, não basta olhar tecnologia, se não olhar por trás a motivação, as pessoas que estão envolvidas. Né? Tem que humanizar, né? Tem que partir para o lado humano das coisas. E aí, em termos de políticas públicas, o que vocês acreditam que é o passo assim, que a gente precisa dar enquanto Estado para poder fazer uso dessa tecnologia que está disponível, desse conhecimento que o Estado do Rio de Janeiro tem beneficiado por essa concentração de universidades e centros de pesquisa e inovação que não tem em nenhum outro Estado semelhante? Como é que a gente pode aproveitar essas potencialidades para investir numa gestão que olhe para esses resultados? Trazer design na ponta da chuteira em todos os departamentos do Estado, privilegiar a ESG, que é uma super faculdade aqui da UERJ, que infelizmente, né, por conta dessa crise, né, ficou para segundo plano. Enfim, realmente privilegiar o design como uma alternativa, e isso vai dar mecanismos, né? Não é o design, não estou falando do design de produto, estou falando de usar a forma como o designer pensa para criar seus produtos na solução de problemas, né? E foi o que eu já comentei. Isso vai dar um diferencial enorme. É o que a gente vê hoje na prática, eu como empreendedor, né, trabalhando no Brasil, trabalhando no mundo, na verdade. A empresa hoje está em 6 países diferentes, né? Enfim, veja, o Estado do Rio de Janeiro ele tem 2 grandes ferramentas na mão para se preparar para esse novo momento do mundo. Seja a FAPERJ ou a UERJ. São 2 grandes ferramentas e com potencial enorme para pensar a orientação estratégica do Estado para daqui 20, 30 anos, olhando para esse cenário altamente conectado e que precisa responder a demandas locais. Como eu falei no começo da entrevista, não adianta a gente ficar pensando em importar modelos de fora, sendo que muitas vezes esses modelos não se adequam à nossa realidade do Estado. Então, e as pessoas que estão aqui vivendo nesse Estado é que entendem essas dores. Nós aqui como Estado, seria muito interessante se a gente estivesse produzindo, né, serviços, por exemplo, que são de alto valor agregado. Porque quando você está falando de agropecuária, tá bom, você vai vender o quê? Carne, né? Tá certo, é um possível caminho, mas acho que além desse caminho a gente precisa trazer, né, coisas que agreguem valor. Imagina, se a gente tivesse aqui um grande centro de geração, de especialização digital, qual país, qual empresa que não está precisando hoje disso? Né? Está todo mundo precisando de soluções na área digital. Então, assim, a gente tem, como eu falei, tem a UERJ, tem outras grandes universidades aqui no Estado que a gente deveria estar privilegiando, fomentando um ambiente de empreendedorismo, porque o brasileiro é muito criativo. Né? Você é empreendedor muito criativo, todos nós somos criativos. É questão de ter oportunidade, de ter um ambiente de negócio propício para que isso ocorra. Bem, infelizmente, o nosso programa chegou ao fim. Obrigada, Marco. Obrigada, Maurício. E obrigada a você, telespectador, que acompanhou a nossa programação até aqui. Aproveite para se inscrever no nosso canal do YouTube. O endereço está aparecendo aí na sua tela. Você também pode enviar dúvidas e sugestões para o nosso e-mail rioinfoco@lerj.rj.gov.br ou para o nosso WhatsApp 21 98890 4709. TV Alerj, o canal do Povo Fluminense. Até a próxima.